Olá, líder, tudo bem? Aqui é Márcio Bissoli, seja bem-vindo a mais um podcast para a liderança. Eu sou Márcio Bissoli, mentor e treinador de líderes, e é um imenso prazer dividir com você esse espaço de valor, esse espaço de troca de experiências e conhecimento. Algo que com certeza vai permitir que você possa fazer a sua reflexão sobre como está indo a sua liderança e encontre um posicionamento adequado a cada situação, a cada realidade vivenciada por um líder. Grande satisfação! Hoje o tema é desenvolvimento de pessoas, na veia mesmo, o córtex do líder, o desenvolvimento. Essa que é a verdadeira missão de um líder, pois é assim que ele consegue, gerar resultados, aliás, os melhores resultados no seu ambiente de trabalho e trazer um negócio muito bacana que é sustentabilidade para esses resultados. Não adianta nada o líder ter resultados, conseguir números bonitos e de repente esses números não se mantêm, né? Eles, como a gente brinca na engenharia, uma senoide, né? Aquela curva que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não adianta, isso desgasta bastante o negócio da empresa. Então hoje nesse podcast a gente vai trabalhar um tema precioso na visão da liderança, que é o desenvolvimento das pessoas. A pior coisa que existe para um líder é ele ter uma equipe dependente dele para que a coisa aconteça, para que o resultado apareça, né? As pessoas ficam naquela postura esperando sempre uma voz de comando, ou ainda têm o conhecimento, mas não se sentem seguras e confiantes para fazer a coisa acontecer quando você, líder, não está presente. Então acho que a ideia de hoje é trabalhar em cima disso, né? Nesse podcast, de forma direta, eu vou trabalhar 3 dicas com você que fazem a diferença para a gestão de líderes. Seja você um líder de uma grande empresa, um líder de uma média empresa, alguém que está começando seu empreendimento agora, alguém recém-ingresso na liderança e está buscando um posicionamento correto, ou ainda alguém que tem um forte conceito de liderança, mas está aqui ouvindo a gente para reavaliar suas habilidades técnicas, reavaliar suas habilidades comportamentais e criar uma massa crítica para a obtenção de resultados. Então, seja bem-vindo a esse conteúdo, ele é feito para você. E o seu posicionamento como líder sempre deve ser o de construir autonomia nas pessoas, confiança, proatividade e, sem dúvida, motivação. E isso, é a sua verdadeira missão. Quando você trabalha esses elementos dentro da forma com a qual você busca resultado, sem dúvida, você vai ter uma equipe mais engajada, comprometida e autossuficiente. Nessas 3 dicas eu vou começar a falar sobre a postura inadequada e sempre fazendo uma envergadura no sentido de entender, então, o que deve ser feito, né? A minha primeira dica para você ter resultados em desenvolvimento de pessoas, ela é direta para você, tá? É evitar o microgerenciamento. Já ouviram essa palavra? Microgerenciamento, né? O que é isso, microgerenciamento? É evitar aquela postura de quem tem que cuidar de cada etapa do trabalho minuciosamente, exatamente da forma que você quer que seja feita. Você tem que controlar cada movimento da sua equipe e dizer para cada situação o que deve ser feito e o pior, por quem deve ser feito, né? Você tem que entender, que essa palavra feia, microgerenciamento, ela é a mesma coisa que dizer igual a centralização. Ela é igual à centralização, que vai contra uma cultura de descentralização, uma cultura de delegação. Ao contrário disso, o seu papel principal é despertar nas pessoas a visão sobre as suas atividades e entregas, estimular que elas encontrem a melhor forma de executar essas entregas, mas não somente acreditar nelas. Olha, eu acredito, ok, bacana, mas como você demonstra essa crença para as pessoas é o que vai fazer a diferença. Você demonstrar essa confiança para as pessoas através do empoderamento das responsabilidades. Olha só, um exemplo. Olha, você pode cuidar desse cliente para mim pessoalmente? Eu confio em você para isso. Outra palavra poderosa. Você pode cuidar desse processo, revisar ele, ajustar ele e colocar as melhorias que precisam ser feitas em prática? Eu te apoio. Outra,
você pode de verdade ensinar aquele colaborador naquela máquina, naquele processo, naquela técnica, naquele planejamento. Eu acredito que você seja a pessoa certa para isso. Quando você está falando isso, você está confiando, descentralizando uma atividade para que a equipe cuide e evidentemente que você sempre vai estar na retaguarda de apoio. Você não está abandonando a pessoa ali, mas você tirou o peso de ter que ficar cuidando de fase a fase, processo a processo. Você está dando mais espaço para as pessoas. E para você poder fazer isso, você tem que sair da frente e colocar elas à frente. Bacana? Então, primeira dica é evite o microgerenciamento. A segunda dica é estimule o pensamento crítico das pessoas. Com essa questão de mundo digital, de muita informação propagando, muita gente tem muita informação sobre tudo, mas não tem profundidade sobre nada. E esse acaba sendo um grande processo para que as pessoas possam assumir de verdade uma situação. Um processo de desenvolvimento de pessoas, ele nunca terá 100% de sustentabilidade se elas não entenderem o que fazem, por que fazem e por que estão aqui. Por que o seu cargo existe, qual que é a sua principal missão, qual que é a atitude esperada delas dentro do processo. Infelizmente, o que nós vemos em algumas empresas são equipes executando tarefas sem entender a importância que essas tarefas têm para o negócio e até mesmo o impacto que elas têm no processo, no produto e ainda na satisfação do cliente. Então, a equipe erra uma rota, ela não consegue corrigir. Quando ela vai perceber, ela já fez um monte errado. Ou impactou negativamente a satisfação do cliente num monte, né? Com atitudes que muitas vezes mecanicamente são executadas. E o teu papel nisso deve ser justamente inverter essa situação, criar esse pensamento crítico, essa massa crítica nas pessoas. E como é que você faz isso? Você começa a fazer isso usando uma palavra poderosa chamada porquê. Trazendo o porquê para a vida das pessoas, fazendo perguntas, pedindo opiniões, questionando, gerando sugestões. O que você acha disso? Como que você faria isso diferente? Gerando muito espaço para debate de ideias. Claro que esses debates de ideias sempre com foco, né? Ninguém está a fim de falar de economia, né? Não é isso a ideia, né? Falar de governo, falar de partido político, time de futebol. São discussões delineadas e direcionadas para construir um processo melhor, um negócio melhor. Discussões que estimulem a participação efetiva das pessoas em torno dos temas e das demandas do cotidiano do seu setor, da sua empresa. Aí você, como líder, dentro dessas discussões, tem uma oportunidade gigantesca, que é canalizar as ideias boas, orientar as pessoas, perceber aonde é raso, gerar mais profundidade, fazer as pessoas pensarem, direcionar o foco para aquilo que realmente tem valor. Então a minha segunda dica é estimule o pensamento crítico das suas pessoas. Uma equipe mais crítica é uma equipe que produz trabalhos com mais perfeição, tira aquelas atividades que atrapalham o foco e é uma equipe que, sem dúvida, é capaz de se completar e tocar o setor, mesmo naquelas situações que você não esteja tão presente ou esteja fazendo uma outra atividade. E, de verdade, quando você está fazendo isso, você está colocando uma das maiores forças que um líder tem, legado, né? Você está construindo, forjando competência nas suas pessoas. A terceira dica, para a gente fechar aqui esse podcast com chave de ouro, é trabalhar muito a troca de experiência entre as pessoas. É difundir mesmo conceitos importantes da empresa, o que ela acredita, as crenças. Por quê? Uma vez que você está buscando uma equipe que gere ações, que assuma, ela vai também ter que tomar decisões. Decisões que muitas vezes, microdecisões como a gente falou, né, que eram tomadas por você. E à medida que ela vai tendo clareza sobre como você pensa, como a tua empresa pensa, o que tem valor para o teu cliente, o que tem valor para a tua empresa, essas decisões vão ficando mais assertivas. E você pode passar uma vida inteira dizendo o quanto isso é importante. E falando, e pregando, evangelizando, e falando. Mas existem provocações saudáveis que você pode criar no sistema, no seu setor, permitindo que as pessoas tenham mais versatilidade em suas atividades. Um exemplo que eu gosto de falar bastante, dá super certo,
é fazer com que as pessoas de verdade trabalhem em áreas relacionadas com as que elas atuam atualmente. Então, muitas vezes, sentar na cadeira de um fornecedor interno, sentar na cadeira de um cliente interno, se permitir fazer um job rotation. Além disso, ser uma experiência fantástica no sentido de trazer conhecimento e profundidade, que são os temas que a gente acabou de falar ali em cima, massa crítica, dentro da realidade. Isso gera um crescimento profissional muito grande e aumenta a polivalência das pessoas dentro da empresa. Quando alguém trabalha num setor, muitas vezes, que é fácil para ele reclamar, né, do teu cliente, do teu fornecedor interno, e aí quando ele senta na cadeira e de verdade tem empatia do que é estar ali sentindo as experiências, isso melhora bastante a visão de mundo empresarial, a visão que ele tem das outras áreas, a visão que ele tem das pessoas. Então essa é uma experiência fantástica, né? Proporcionar que as pessoas façam essa troca. Para que você tenha uma excelência em trabalhar com gente, você precisa se manter muito forte com essas conexões, né? E para isso rolar de maneira efetiva, tanto você evitar o microgerenciamento, como você estimular a massa crítica, como permitir essa troca de experiências constante, você vai precisar trabalhar bastante a sua comunicação e interação, mas com um propósito muito bem definido, né? O gerar o desenvolvimento das pessoas, porque nesse momento você tem clareza que pessoas mais desenvolvidas e preparadas, tecnicamente, comportamento falando, geram melhores resultados para o teu negócio. E sem dúvida você será conhecido como um líder que acredita nas pessoas, que mostra o caminho para o crescimento e, acima de tudo, constrói um time de pessoas competentes e capazes de fazer as suas próprias escolhas. Eu acho que essa é a ideia mais forte de trabalhar essa lógica dentro da tua operação, com as tuas pessoas, você acreditar nisso que eu estou te falando, porque isso vai levar você a ter um time capaz de fazer as próprias escolhas, né? Espero que essa mentoria de conteúdo tenha gerado valor para você, parceiro, parceira. E agora, o desafio que eu tenho para você é assumir essa postura na sua realidade, na sua liderança, focando realmente o desenvolvimento das pessoas. Faça essa experiência, você não vai se arrepender. E eu convido você também, que ficou comigo até o final desse podcast, a acessar nossas redes sociais, né? Nós temos um trabalho bem bacana que a marca Result faz no YouTube, né? Aulas, mentorias, dicas, lives, todos conteúdos voltados a fortalecer a sua liderança e a sua equipe e deixar você, sem dúvida, muito mais preparado para buscar resultado através de pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.